Boa tarde a todos. Parabéns mais uma vez à Prefeitura de Manaus. Eu fico particularmente bastante inspirada em ver como uma cidade consegue usar os recursos da plataforma ArcGIS para engajar e apresentar seus resultados ao cidadão. Como vamos falar de cidades, eu quero mandar um abraço especial aos nossos usuários. Prefeitura de São José do Rio Preto, Londrina, Canoas, Maringá e a minha querida Rio de Janeiro. Então, alguns dos abraços aí para esse pessoal. E para quem está nos assistindo, todos os usuários de governo municipal, eu quero convidar vocês a conhecer duas aplicações que vão ajudar vocês a engajar suas equipes internas e a sua população. Para isso, eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre o ArcGIS Urban e o ArcGIS Hub. A gente viu um pouquinho sobre essas duas aplicações na fala do Caio Victor pela manhã, e agora nós vamos explorar como essas aplicações vão auxiliar os governos municipais. Mas antes de falar das aplicações, propriamente dita, a gente precisa fazer uma menção à inspiração que todo município tem de ser uma comunidade inteligente, uma vez que todo cidadão deseja que a sua cidade tenha as melhores características, ou seja, que ela seja próspera, saudável, segura, inovadora e, principalmente, eficiente. Porém, para chegar nesse cenário, uma cidade, um município, ele precisa percorrer ou enfrentar uma série de desafios que estão expostos no cotidiano das cidades brasileiras e que a cidade, então, o município, o governo local, precisa encontrar métodos e ferramentas que combatam ou ajudam a enfrentar e a resolver esses desafios. Então, eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, essas duas aplicações que vão auxiliar que os governos municipais agreguem numa única plataforma todos os atores, como o próprio governo, equipes internas, a sociedade civil, universidades, startups, ONGs e associações comunitárias, ao entorno da mesma iniciativa, do mesmo projeto, da mesma construção dos municípios que querem ser. Com o objetivo único e principal, como a gente viu aqui no case de Manaus, de permitir às pessoas informar, reportar, colaborar com dados, contribuir com ideias e participar na construção do município que todos desejam. Para isso, eu convido vocês a conhecer primeiramente o ArcGIS Urban, uma ferramenta, uma aplicação que vai permitir aos planejadores urbanos engajar suas equipes internas em análise de zoneamento e uso do solo, no planejamento urbano de novas áreas e garantir a visibilidade a projetos urbanísticos. Para a gente conhecer um pouquinho do ArcGIS Urban, eu convido vocês a viajarem para o município de Niterói. O município de Niterói e entender como uma cidade poderia utilizar essa aplicação para iniciar o seu processo de reconstrução do seu planejamento urbano, por exemplo, dando visibilidade a um estudo que mostre a evolução do crescimento populacional do município em direção a uma determinada área ou, mais especificamente, a um determinado bairro. Então, vamos repensar esse bairro ou essa região do município utilizando uma aplicação que possibilite à prefeitura reconstruir o cenário ou o contexto urbano utilizando diversos dados geográficos no mesmo cenário. Então, a gente consegue ver aqui que nós temos pontos de interesse que sejam importantes de ter essa visibilidade, as árvores, vias, logradouros, a própria construção, né, o contexto urbano em 3D e o zoneamento urbano do município. A partir daqui, uma prefeitura já consegue reproduzir digitalmente o seu cenário urbano e já consegue começar a repensar para onde ela quer evoluir, o que ela precisa alterar. Além disso, ela consegue dar visibilidade aos projetos urbanísticos que ela esteja trabalhando, ou seja, construções, novas obras, demolições que a prefeitura tenha autorizado, estejam em andamento, estejam em revisão ou já tenham sido concluídas, conseguem ser facilmente reportadas e acessadas por qualquer usuário nessa aplicação web. Se a gente quiser ir além nessas análises urbanas, conseguimos explorar um projeto específico, como, por exemplo, a revitalização de uma área específica desse bairro que a prefeitura queira dar um enfoque especial e uma discussão maior. Então, aqui a gente já consegue ver como seria essa área. Então, é uma região específica ali do bairro, da região do centro de Niterói,
e a gente já consegue ver cenários propostos. Então, aqui nós temos a condição atual desse bairro, né? Então, essa área aqui, ela não está destinada a nenhum uso, né? Nenhum uso urbanístico desse município. E se a gente começar a propor, por exemplo, destinar essa área à instalação de indústrias e galpões, nós conseguimos ter a visibilidade de qual população seria atendida, número de domicílios ou número de empregos gerados. Se quisermos evoluir essa discussão para um cenário residencial, destinar essa área à construção de um condomínio residencial, nossos números já mudariam, então a gente já aumenta nosso atendimento à criação de residências e atendimento à população em geral, o número de domicílios e a criação de empregos diretamente. Ou a gente pode ainda ir além no uso do ArcGIS Urban e pensar a construção de um projeto específico e discutir a viabilidade desse projeto, como, por exemplo, a construção de um grande condomínio, né, empresarial, 2 torres, e a gente já consegue avaliar qual seria o impacto da construção dessas 2 torres nesse cenário urbano, tanto na questão visual, quanto na questão de sombreamento que esse edifício, né, essas 2 torres, iriam causar nesse contexto urbano, conseguindo responder questões se essa construção é viável nesse local ou não, se o impacto a ser causado será uma coisa aceitável ou não. Por fim, o ArcGIS Urban ainda permite a colaboração, ou seja, a gente pode disponibilizar ferramentas para o cidadão colaborar com as ideias que ele pensa, novas proposições, concordâncias ou não. Então, muito facilmente, a gente consegue inserir um comentário sobre esse projeto, por exemplo. Será muito importante. Opa. Então, qualquer usuário, cidadão, conseguiria expressar a sua opinião, seu sentimento, e muito facilmente o usuário do outro lado do escritório consegue ver o que foi comentado sobre aquele projeto que está em discussão. Esse é o ArcGIS Urban, essa ferramenta que auxilia os governos locais a avaliar as mudanças urbanísticas, novas proposições, novas construções e alterações do seu cenário urbano. Mas, se a gente quiser ir além ainda e tornar efetivamente o cidadão o agente decisor das mudanças que irão acontecer no município, vocês precisam conhecer para isso o ArcGIS Hub, uma aplicação de engajamento que reúne toda a comunidade em iniciativas, ou seja, em proposições de evolução, de melhoria, de mudança do município. Para conhecer o ArcGIS Hub, nós vamos atravessar a Baía de Guanabara e vamos para a minha cidade natal, minha querida Rio de Janeiro. Como o Caio Victor comentou, para quem não conhece, eu convido novamente vocês a conhecerem todo o ambiente que a Prefeitura do Rio de Janeiro possui, desenvolvido em cima do ArcGIS. Então, essa aqui é o portal de dados abertos da Prefeitura, é um portal riquíssimo, onde a gente consegue ter acesso a todos os dados que são trabalhados pelas secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro, as aplicações que são desenvolvidas, a todo o conteúdo que é gerado, insights, dados, vídeos, enfim, conheçam esse portal de dados abertos e vejam o potencial que a plataforma ArcGIS tem no compartilhamento de informações. Nesse sentido, a Prefeitura do Rio construiu uma página do ArcGIS Hub sobre uma iniciativa específica de planejamento, né, de pensamento de um novo planejamento para o município, onde ela apresenta essa iniciativa com dados, textos, vídeos, de forma a engajar o cidadão. E, no final, ela compartilha um survey. A gente viu aqui diversos exemplos, né, de formulários criados no survey. Esse aqui é mais um deles. Então, a Prefeitura construiu um survey onde o cidadão ele vai preencher diversas informações que são questionadas para que ele ajude a direcionar a cidade que ele quer construir, que ele deseja para o futuro. Então, aqui ele vai inserindo as informações muito facilmente, escolhendo as opções, inserindo os assuntos, enfim, os assuntos relacionados àquela iniciativa, e ele muito rapidamente conclui esse formulário e envia para a Prefeitura, reporta a sua opinião, participa da construção da cidade. E toda essa colaboração pode ser medida através de um dashboard. Nós vimos também exemplos de dashboards aplicados a análises. Nesse caso aqui, a gente está vendo um dashboard aplicado
a gestão municipal. Então, aqui nós temos todas as respostas daquele survey. A gente consegue ver tudo que foi imputado naquele survey de forma analítica. Então, vemos lá os objetivos por bairros, pela cidade como um todo. Então, a gente já pode perceber que o assunto educação é um assunto bastante primordial, né, bastante importante para o cidadão carioca. E a gente já consegue ter outras análises. Então, os votos por bairros, né, qual bairro está contribuindo mais, qual região, por gênero, como o meu público está distribuído no preenchimento desse survey, e os votos por faixa etária também. Então, a gente consegue destrinchar essa informação que foi imputada no survey através de diversas características que sejam importantes para a cidade compreender e, assim, direcionar suas políticas públicas. Então, eu quero fazer um convite especial, novamente, aos nossos usuários de governo municipal, para que vocês conheçam essas duas aplicações, tanto o ArcGIS Urban quanto o ArcGIS Hub. São aplicações que vão auxiliar suas equipes internas, suas secretarias, com agilidade no acompanhamento de projetos. Então, vocês viram que a gente consegue espacializar, geoespacializar os projetos, analisar o impacto ou não desses projetos no contexto urbano. Vocês vão conseguir dar transparência no que a sua prefeitura está fazendo, então, engajar o seu cidadão, dar visibilidade ao que o seu município está realizando. Vocês vão conseguir compartilhar e permitir a colaboração, seja da sua equipe interna, em uma análise específica, na tomada de decisão necessária em algum momento, seja ao cidadão, à sua população, à sua sociedade, se você quiser engajar ela, dando visibilidade ou garantindo a colaboração, ou seja, que ela te envie, que ela colabore com você no pensamento e na construção da sua cidade. Tudo isso, então, vai subsidiar e garantir a participação do cidadão e das equipes e da prefeitura como um todo, no planejamento do município, nos questionamentos, nas reflexões e nas mudanças que todo município quer ser para melhorar a qualidade de vida da população em geral. Muito obrigada.